Olá, meu nome é Odirley André Monticello, sou professor associado aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e chefe do Serviço de Reumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, responsável pelo ambulatório de lúpus eritematoso da nossa instituição. Hoje estaremos juntos, nos próximos minutos, conversando sobre essa doença, o lúpus eritematoso sistêmico. Para essa palestra, especificamente, eu não tenho conflitos de interesse. O lúpus, então, uma doença tida como inflamatória crônica de etiologia autoimune, o que significa que é uma doença que se inicia e se perpetua ao longo da vida da pessoa acometida por ela. É uma doença que tem uma característica inflamatória, não é uma inflamação localizada, é uma inflamação sistêmica, então que pode acometer todo o nosso organismo. E é uma doença que predomina em mulheres dos 20 aos 40 anos. Isso não significa que a gente não pode ter criança com lúpus e nem pessoas com mais idade. Mas nesses extremos etários, a prevalência da doença é um pouco menor. O lúpus é tido como uma doença rara, a prevalência ela é inferior a 50 casos para cada 100 mil pessoas, só que essa estatística ela varia de lugar para lugar. É uma doença que se caracteriza por uma disfunção do nosso sistema imune. Então, aquele mecanismo que o nosso organismo tem para nos defender de infecções, de células neoplásicas, ele está funcionando de maneira anormal nesses pacientes. Então, a gente diz que houve uma perda da tolerância às nossas próprias estruturas. E essa característica do nosso sistema imunológico, que nesses pacientes é perdida, leva, então, à produção de autoanticorpos. Então, aqueles anticorpos que deveriam ser úteis para as nossas defesas contra bactérias, por exemplo, contra infecções das mais diversas etiologias, eles passam a ser agressores do nosso organismo, de determinados órgãos, de determinados tecidos. É uma doença onde as manifestações clínicas são muito polimórficas. O que significa isso? Que na mesma sala de espera, muitas vezes, vários pacientes juntos, e a gente olha para cada um deles e vê uma doença diferente. Um paciente com envolvimento mais cutâneo, articular, o outro paciente com envolvimento predominantemente neurológico, um outro paciente com envolvimento predominantemente renal, e todos eles debaixo desse guarda-chuva, desse diagnóstico, né, tendo a mesma doença, mas com manifestações clínicas bastante diferentes. É uma doença que, ao longo da sua evolução, tem períodos de piora, que são os períodos de exacerbação daquelas características inflamatórias que o paciente apresenta, e períodos também onde essa doença acalma, que são conhecidos, então, como períodos de remissão. Ao longo do tempo, esses pacientes, vivendo esse cenário inflamatório da sua doença, vão ter, então, danos que vão se acumulando ao longo do tempo e vão determinar disfunções, ou seja, os órgãos ou sistemas passam a funcionar de uma maneira não mais ideal como era anteriormente. É uma doença onde eu preciso ter a suscetibilidade genética. Então, não basta eu querer ter lúpus, eu preciso ter no meu genoma alterações que me levam a um maior risco de desenvolver essa doença. E não basta só isso, é preciso que um fator ambiental, como uma infecção viral, por exemplo, ou a exposição à radiação ultravioleta, ou poluição, tabagismo, também em alguns cenários, me leva, então, à ativação desse meu sistema imunológico, que, estando anormal, passa a produzir esses autoanticorpos e a desenvolver esse processo inflamatório que é típico da doença. Aqui, para mostrar para vocês, é um resumo do nosso genoma, todos os nossos cromossomas. E essas marcas vermelhas mostram as alterações que já foram identificadas ao longo do nosso genoma e que, sabidamente, têm associação com o desenvolvimento da doença. E por que eu mostro isso? É para mostrar para vocês que não existe um gene único, é um conjunto deles que levam esse indivíduo, essa mulher jovem, a ter um maior risco de desenvolvimento da doença.
Existem algumas situações onde um determinado gene, uma determinada anormalidade genética é capaz de desenvolver a doença, mas essas situações são extremamente raras. E por que as mulheres? Né? Se fala muito da questão hormonal, né? Por isso essa faixa etária de predomínio da doença entre os 20 e os 40 anos. Mas não é só o estrogênio que está envolvido nisso. Ele é um fator importante, sim, mas existem também alterações genéticas que podem fazer com que as mulheres tenham um maior risco de desenvolver a doença, e aqui a gente tem algumas explicações. Genes que são localizados no cromossoma X, alguns estudos que mostram uma prevalência maior de lúpus nessa síndrome de Klinefelter, onde eu tenho um X a mais no genoma, ou uma diminuição da prevalência de lúpus na situação conhecida como síndrome de Turner, onde eu tenho um X a menos. Né? E tudo isso leva, então, ao efeito genético cumulativo relacionado ao cromossoma X. E esses fatores todos explicam por que as mulheres são mais acometidas por essa doença. Essa espiral, ela resume como a doença surge e como a doença evolui. Então, tudo passa pela predisposição genética dentro de um ambiente favorável, com os fatores que eu já elenquei anteriormente. Então, esses dois elementos fazem com que o nosso sistema imune, que já é disfuncionante, já não está funcionando de maneira adequada, comece a produzir toda uma reação imunológica, né? E essa reação imunológica acaba que em um determinado momento da evolução da doença faz surgir os primeiros sinais e sintomas da doença. Então, quando a gente detecta essas alterações clínicas neste paciente, alterações cutâneas, alterações articulares, alterações nas nossas células do sistema hematológico, como, por exemplo, anemia, leucopenia, essa doença já vem há muitos anos se desenvolvendo nesse indivíduo. Tá? E a partir dos primeiros sintomas, então, a doença progride, podendo somar mais manifestações clínicas, né? E levar ao dano, né, que eu comentei anteriormente, que aí levaria a uma disfunção permanente de um determinado órgão ou tecido do nosso organismo. Aqui um resumo das manifestações clínicas que podem acontecer nessa doença. Então, desde manifestações neurológicas, como convulsões, alteração da percepção da realidade, como psicose, perda de capacidade cognitiva, então a pessoa começa a ter diminuição das suas funções mentais, sensibilidade à luz, o racho malar em asa de borboleta, que é muito característico da doença e também muito assim conhecido dos pacientes, né? Lesões de lúpus cutâneo subagudo, que veremos nos próximos slides, lesões de lúpus discoide, inflamações envolvendo, então, o coração, a miocardite, a endocardite, a inflamação renal, a glomerulonefrite. É uma doença que pode cursar ao longo da sua evolução com febre, com emagrecimento, com perda de cabelo, inflamação do pulmão, então pleurite, né? Diversas anormalidades hematológicas, como anemia, leucopenia, linfopenia, então diminuição dessas células, diminuição das plaquetas, plaquetopenia, artrite, então inflamação das nossas articulações, das nossas juntas. Também aumento dos nossos linfonodos, então começam a surgir ínguas, né, em determinados perfis de pacientes, aumento do fígado, aumento do baço. Tudo isso pode acontecer com a manifestação clínica da doença, e isso pode variar de paciente para paciente. Do ponto de vista laboratorial, o FAM é importante para o diagnóstico, lembrando que FAM não é sinônimo de lúpus, tá? O FAM ele pode ser positivo em diversas outras situações, inclusive em indivíduos normais, indivíduos que a gente chama de ígidos, né? Anticorpos específicos da doença, ou seja, aqueles que são encontrados quase que predominantemente, exclusivamente em pacientes com lúpus, como anti-DNA de dupla hélice, anti-Smith, anticorpos que se associam com algumas manifestações clínicas, como anti-RO e anti-LA, principalmente com manifestações cutâneas, anti-P ribossomal, com manifestações neurológicas, os anticorpos antifosfolipídios, que vamos comentar um pouquinho mais adiante, mas que se associam com tromboses nesses pacientes. Então, o paciente com lúpus, tendo esses anticorpos, tem um risco maior de fazer trombose venosa, trombose arterial.
a questão da influência na gestação, levando a perdas gestacionais, a abortamentos. Então, outros exames, como Cumbres direto relacionado à anemia hemolítica, onde eu tenho destruição das hemácias pela própria doença, e consumo de complementos, geralmente C3 e C4, que refletem, em grande parte dos pacientes, a atividade de doença. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma dessas manifestações, para que vocês entendam e, diante de um cenário favorável, possam lembrar desse diagnóstico, né, quando estiverem junto com algum paciente tendo essas queixas. Então, manifestações cutâneas, como o eritema facial, aqui à esquerda, né, um rash, um eritema, uma vermelhidão, que geralmente poupa o sulco nasolabial, né? Aqui, lesões de lúpus cutâneo subagudo, então, áreas com essas placas elevadas, né, vermelhas, e que tem uma característica de estarem localizadas em regiões do nosso organismo que tem contato com a luz solar, ou a luz de lâmpadas artificiais. Aqui também lesões de lúpus cutâneo subagudo, que muito se assemelham a lesões desencadeadas por infecções fúngicas, tá? Mas a diferença dessas lesões é que elas se localizam em áreas fotoexpostas. Aqui, lesões com uma característica mais crônica, né? Então, a paniculite lúpica, então, a inflamação do panícula adiposo, né? Aqui, lesões crônicas como lúpus discoide, né? Que são lesões tipicamente relacionadas com cicatriz, né? Com um dano permanente, aqui no caso a pele. O lúpus hipertrófico, né? Então, com lesões aqui já com descoloração, com perda de melanina, cicatriciais, né? Alteradas com áreas proliferativas, né? Levando a esse diagnóstico, né, cutâneo da doença. Então, tudo isso podendo acontecer num paciente com lúpus. O eritema pérneo, né, que é uma manifestação que pode acontecer no lúpus eritematoso sistêmico, mas não é exclusiva dele. A gente tem outras situações, outras doenças onde o eritema pérneo pode acontecer. E o eritema pérneo é interessante porque é essa reação inflamatória com muito prurido que acomete principalmente extremidades e ela é desencadeada pelo frio. Então, em áreas onde o clima tem uma temperatura mais baixa, a gente acaba observando essa manifestação mais frequentemente. Aqui, lesões do lúpus túmido também acometendo a face. Olhem só, lesões de pele crônicas, né, com cicatriz nas mãos, lesões de lúpus discoide no pavilhão auricular, que também é uma região bastante característica, né? Muitas vezes o diagnóstico diferencial aqui é com psoríase, né? E a diferença é que a psoríase costuma melhorar com a exposição solar e a lesão do lúpus discoide, ela geralmente piora, e piora bastante. Aqui, lesões de lúpus discoide acometendo o couro cabeludo, levando, então, a uma perda permanente de cabelos, o que a gente chama de alopecia cicatricial. Uma outra característica marcante da doença são as úlceras orais, as feridas na cavidade oral, cavidade nasal. Aqui eu demonstro um exemplo. São úlceras geralmente pouco dolorosas e que é preciso a busca ativa por elas. O médico tem que examinar, muitas vezes, para detectar, porque o paciente pode não se queixar dessas úlceras na consulta. Aqui, a alopecia, essa diferente da anterior, ela não está relacionada à lesão do lúpus discoide, é uma cicatriz, mas sim é uma fragilidade capilar que leva, então, a essa característica, perda de cabelos, né? Cabelos ficam frágeis, quebradiços, e que é bastante comum nessa doença. Outras lesões cutâneas, aqui eu trago o exemplo de uma vasculite. O que é uma vasculite? É uma inflamação da parede do vaso que leva à destruição do vaso, e isso, então, acaba ocasionando lesão do tecido envolvido, aqui no caso a pele, né? A gente também observa ao fundo o livedo reticular, que é esse rendilhado aqui da rede vascular subcutânea, que acaba a gente vendo com mais nitidez nesses pacientes e que se exacerba muito no frio. Uma outra característica relacionada à vasculatura é o fenômeno de Raynaud, que os pacientes referem como alteração da coloração das extremidades dos dedos das mãos, dos pés, onde eu tenho uma palidez, eu posso ter cianose, eu posso ter um eritema acentuado dessas extremidades.
né? E que pode acontecer no lúpus aí em mais da metade dos pacientes. Eu posso ter manifestações articulares, então a inflamação articular, ela também faz parte do contexto clínico do lúpus, e quando essa inflamação articular se torna crônica com o passar dos anos, uma artropatia pode ser detectada, uma artropatia crônica, como a artropatia de Jacques, e aqui a gente observa, né, como a mão do paciente acaba ficando ao longo da evolução da doença. E aqui à direita eu costumo colocar essa fotinho que mostra, então, o sinal da osteonecrose. E por que eu falo da osteonecrose? Porque a osteonecrose ela tem uma prevalência aumentada no lúpus e ela também está muito relacionada com o glicocorticoide. A osteonecrose nada mais é do que um infarto ósseo, né? É tecido ósseo que acaba morrendo, né? E onde isso acontece, leva a uma disfunção, ou seja, aquele osso ele desaba, aquela articulação ao longo do tempo acaba tendo uma alteração permanente, né? E se isso acontece no quadril, por exemplo, isso leva a um grande comprometimento da capacidade funcional desse paciente. O paciente vai passar a ter dor, né? E muito provavelmente esse paciente vai ter que fazer uma cirurgia de troca, né? Uma cirurgia onde ele acaba colocando uma prótese. Tá? E isso está muito relacionado com a doença, mas também está muito relacionado com o tratamento da doença, principalmente o glicocorticoide. Inflamação de membranas serosas, então aquela membrana que reveste o pulmão, que reveste o coração, e aqui eu mostro para vocês duas situações, um raio-x com o tamanho do coração normal e aqui com o tamanho do coração bastante aumentado, mostrando então que a inflamação dessa membrana que recobre o coração leva a um acúmulo de líquido, e esse acúmulo de líquido ao redor do coração é conhecido como pericardite. E a pericardite pode acontecer nesses pacientes. E como que eles vão se manifestar? Eles vão ter dor no peito, eles vão ter dificuldade respiratória, eles vão ter piora da dor quando inspira profundamente, né? Então, nesses casos, a gente precisa investigar essa situação clínica que pode estar acontecendo nesse perfil de paciente. Um outro envolvimento muito grave da doença é o acometimento dos rins, que pode acontecer em mais de 50% dos pacientes, e a gente tem uma grande variedade de tipos de envolvimento renal no lúpus, desde mais brandos, como nefrite lúpica classe 1 ou 2, até formas mais graves, proliferativas, que têm uma chance muito grande de levar à perda renal permanente, à diálise, se não identificada, se não tratada. E como que a manifestação renal ela pode se tornar clara para nós, para a gente poder fazer diagnóstico? O paciente pode ter alteração do sedimento urinário. Então, um simples exame de EQU pode mostrar sangue, pode mostrar proteína. Esse paciente pode notar a urina mais espumosa. Esse paciente vai ter inchaço das pernas, pode ter um inchaço generalizado, vai ter aumento da pressão, pode ter diminuição da função renal, pode ter diminuição da diurese. Então, sempre que o paciente tiver essas manifestações, a gente precisa investigar envolvimento do rim, que é importante a gente identificar precocemente, fazer a biópsia, detectar a classe de lesão do rim e, a partir daí, planejar o tratamento. Porque o planejamento do tratamento nessa doença, ele é muito importante, e eu diria que ele é fundamental para a gente ter melhores resultados. O envolvimento do lúpus do sistema nervoso, tanto central como periférico, né? Então, que a gente conhece como neurolúpus. O neurolúpus ele pode ser desencadeado por alterações tanto vasculares, então o acidente vascular encefálico, quanto alterações inflamatórias que envolvem todo o cérebro, podem envolver a medula, podem envolver nervos periféricos, né? E o paciente aí pode ter várias manifestações clínicas, como eu falei antes, psicose, pode ter alteração cognitiva, o paciente vai começar a ter déficit, né, cognitivo, vai começar a ter dificuldade para aprender, vai começar a ter dificuldade para lembrar. Esse paciente pode ter inflamação da medula, então podendo ter perda de movimento dos membros. Esse paciente pode ter envolvimento dos nervos periféricos, então neuropatias, né? Quadros psiquiátricos também são mais comuns nesse paciente, como depressão e ansiedade, né? Alterações do sangue, alterações ditas hematológicas. Então, esse paciente vai ter anemia. Anemia é muito comum no lúpus, anemia mais de doença crônica. Essa anemia que eu elenco aqui, anemia hemolítica, ela é menos comum, mas ela é mais grave, onde a gente tem a destruição das nossas células vermelhas, né?
Leucopenia, então, os leucócitos diminuídos, geralmente menos de 4.000, linfócitos diminuídos, geralmente menos de 1.000, diminuição das plaquetas, levando esse paciente a um risco de sangramento, então a gente conhece isso como trombocitopenia, né? E várias alterações imunológicas, então a presença do FAM positivo, a presença do anti-DNA de dupla hélice positivo, a presença do anti-SMIT, anti-SM positivo, a presença dos anticorpos antifosfolipídios, e aí são vários, né? Anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, anti-beta-2, glicoproteína, né? A gente pode ter diminuição dos complementos, a gente pode ter o teste de Cummins positivo, que está relacionado com a anemia hemolítica, né? Lembrando que nem sempre todos esses exames vão estar positivos no mesmo paciente, a gente pode ter um deles, dois deles, três deles, ou todos, né? E lembrar, mais uma vez, que FAM positivo não é significado do lúpus. E por que eu digo isso? Os próximos 3 slides vão mostrar isso, né? O lúpus é uma doença complexa, ela elenca várias manifestações clínicas, junto com manifestações laboratoriais, que permitem o seu diagnóstico. Existem hoje, resumidamente, 3 critérios de classificação diagnósticas vigentes, né? Esses os clássicos, né? Descritos em 82, atualizados em 97, onde eu tenho manifestações cutâneas, onde eu tenho manifestações de artrite, úlcera oral, alteração renal, alteração neurológica, alteração hematológica, presença de autoanticorpos e o FAM positivo. Então, esse critério, 4 deles, né, são 11, eu tendo 4 deles, permitiria que eu classificasse esse paciente como tendo lúpus eritematoso sistêmico. Lembrando que isso vale muito mais para a pesquisa clínica do que para o nosso dia a dia. Muitas vezes o paciente pode ter lúpus e não preencher todos esses critérios. A ferramenta ela não é ideal, né? Ela não é perfeita. Tanto é que a sensibilidade, a especificidade, olha, a sensibilidade de 85%, a especificidade um pouco maior. A gente tem uma outra ferramenta mais atual, que foi descrita em 2012, onde divide esses critérios em critérios clínicos e critérios imunológicos. E aqui são muito parecidas com as anteriores, né? Então, envolvimento cutâneo, articular, inflamação das serosas, pericardite, pleurite, inflamação dos rins, alterações neurológicas, hematológicas, leucolinfopenia e trombocitopenia, então plaquetas baixas, associadas a critérios imunológicos, como os descritos anteriormente, tá? Essa ferramenta também não é perfeita, tá? E bem mais recentemente, esse grupo de pesquisadores do EULAR-SR, que são instituições internacionais aí da reumatologia, descreveram essa ferramenta para classificação diagnóstica da doença, onde aquele indivíduo com um quadro clínico sugestivo de lúpus com FAM positivo entraria nesse algoritmo, onde eu tenho ponderação para diferentes manifestações clínicas. E eu tendo, então, o FAM positivo e uma pontuação de 10 ou mais que 10, eu teria, então, a classificação daquele paciente como tendo lúpus eritematoso sistêmico. Essa ferramenta mostrou uma sensibilidade, uma especificidade mais alta que as anteriores. E talvez no futuro passe a ser usada mais frequentemente. E por que eu trouxe essas ferramentas para mostrar para vocês? Porque realmente é difícil, muitas vezes, estabelecer esse diagnóstico da doença, né? E, como eu falei antes, o FAM, ele não é específico da doença. E a gente vê muitas vezes no dia a dia várias pessoas chegarem, né, até nós com FAM positivo, mas sem características clínicas do lúpus, o que não permite, então, que a gente possa fazer esse diagnóstico. A evolução do tratamento da doença, ela foi notável nos últimos 50 anos do século passado e nos primeiros 20 anos deste século, né? A gente tinha um armamentário terapêutico muito pobre na metade do século passado, que se baseava principalmente nos antimaláricos, né? A hidroxicloroquina, que é usada até hoje, é a droga âncora no tratamento da doença. A gente tinha anti-inflamatórios, o corticoide, naquele momento, acabava de ser descoberto, o aspirina, né? O acetilsalicílio, né? Utilizado também para o tratamento da doença, mas hoje utilizado mais como prevenção para a doença cardiovascular. E o tratamento evoluiu muito. A gente agregou inúmeros imunossupressores, né? Então, que fazem parte do nosso dia a dia, como ciclofosfamida, azatioprina, metotrexato, ciclosporina, imunoglobulina, micofenolato mofetil, que a gente tem uma grande dificuldade de uso na prática, porque não é uma droga que a gente tem à disposição no nosso Sistema Único de Saúde,
né? Mais recentemente, terapias imunobiológicas, como rituximab e belimumab, também têm sido utilizadas no tratamento dessa doença. E tudo isso agregado a um melhor controle da fotoproteção, a um melhor tratamento das infecções, ao combate ao tabagismo, manejo de hipertensão, manejo de dislipidemia, controle do diabetes, transplante, que evoluiu muito, né? O enfoque multidisciplinar da doença, que é bastante importante, a educação do paciente, as melhorias que a gente obteve nas condições socioeconômicas e até os programas de exercícios físicos que são recomendados atualmente, tudo isso, então, tratamento, mais essas outras melhorias que a gente teve ao longo dos anos, fez com que essa doença passasse de uma mortalidade de 50% em 4 anos para uma sobrevida em 10 anos em torno de 90%. Então, o que isso significa? Que o indivíduo diagnosticado com lúpus hoje, se eu tiver 100 pessoas diagnosticadas com lúpus hoje, ao longo dos próximos 10 anos, menos de 10 delas vão evoluir ao óbito, o que era muito maior quando a gente fala da década do século passado, especialmente entre 1950 e 1970. Tá? Então, a gente teve uma evolução. Mas, apesar da gente ter tido essa evolução muito grande, o lúpus ainda é uma doença que tem desfechos desfavoráveis, especialmente relacionados à perda de qualidade de vida e à mortalidade. E aqui eu mostro para vocês, então, aquela faixa etária de indivíduos jovens, mulheres jovens, entre 16 e 24 anos, a taxa de mortalidade é 20 vezes maior do que a população geral. Então, vocês vejam o impacto disso no nosso dia a dia. Pessoas com um pouco mais de idade, né, a gente tem aqui um risco de 8 vezes maior nessa faixa etária dos 25 a 40 anos, e depois a gente diminui um pouco, porque daí também a mortalidade acaba sendo por outras causas. Mas percebam o impacto dessa doença na mortalidade dessas pessoas jovens. Então, é muito importante a gente difundir conhecimento sobre lúpus, diagnosticar a doença precocemente, planejar o tratamento e tratar esses pacientes de maneira mais adequada possível. Do que esses pacientes acabam falecendo? Né? Então, 2 são os principais fatores relacionados com mortalidade, principalmente naqueles primeiros 5 anos de doença. Atividade da doença e infecção. Infecção por quê? Porque a gente muitas vezes usa drogas imunossupressoras para controlar esse processo inflamatório da doença, e aí infecções oportunistas muitas vezes se instalam naqueles pacientes, como, por exemplo, tuberculose, ou mesmo infecções comuns, que nesses pacientes acabam sendo mais graves e acabam levando à mortalidade. Com o tempo, também a doença cardiovascular acaba assumindo um papel importante na mortalidade desse paciente. Então, é muito importante, desde o início do diagnóstico, a gente atentar para os fatores de risco cardiovascular, como eu vou falar nos próximos slides. Tá? 1/3 dos pacientes com lúpus, ou seja, um paciente em cada 3, né, acaba acumulando dano permanente nos órgãos já nos primeiros 5 anos de doença após o diagnóstico. E o que significa esse dano? Né? Esse dano, certamente, significa uma menor sobrevida, como a gente vai observar. Né? Existe essa ferramenta, né, que a gente chama de SLEEK, uma ferramenta que avalia dano, né, ao longo da evolução da doença, e esse dano são essas lesões irreversíveis, ou seja, aquela alteração que não vai reverter mais, e pode estar associado tanto com a atividade da doença, pode estar associada com aterosclerose, com hipercoagulabilidade pelos anticorpos antifosfolipídios, pode estar associado com problemas relacionados ao próprio tratamento, ou a complicações, comorbidades, como hipertensão, diabetes. E existe uma correlação muito estreita entre o dano e a morbidade e a mortalidade desses pacientes. Né? E aqui a gente observa onde que está esse dano. Esse dano pode estar nos olhos, como catarata, atrofia retiniana, várias manifestações neuropsiquiátricas, né, como sequelas de AVC, perda de função renal, que pode ou não evoluir para diálise, lesões pulmonares irreversíveis, como hipertensão pulmonar, fibrose pulmonar, doença cardiovascular, doença vascular periférica, envolvimento do trato digestivo, né, com lesões aí que são muito graves, acometimento do sistema musculoesquelético com deformidades, atrofia, com a osteonecrose podendo acontecer aí, lesões crônicas de pele, insuficiência gonadal, ou seja, aquele indivíduo aquela mulher que entra em menopausa antes dos 40 anos, diabetes, neoplasias, né, que também acabam tendo uma prevalência um pouco maior, especialmente alguns subtipos,
né, nessa população de pacientes, muito assim, relacionado à própria doença e também ao próprio tratamento. Um outro fator que é importantíssimo, a qualidade de vida, né? Essa ferramenta, conhecida como SF36, avalia vários domínios da qualidade de vida dos pacientes. E no lúpus a gente consegue perceber que todos os domínios têm diminuição. Então, esses pacientes, realmente, eles apresentam uma diminuição da qualidade de vida desencadeada pela doença. Fatores de risco que são muito relevantes para as complicações ao longo do tempo. Então, a doença ativa, então aquela doença que eu não controlo, né? E efeito adverso dos tratamentos. Então, tanto o glicocorticoide como imunossupressores, tudo isso acaba levando a dano, e dano significa mais morte. Agora eu vou comentar com vocês medidas gerais que a gente preconiza no paciente com lúpus e que são baseadas no nosso protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, né, do Ministério da Saúde. Então, o aconselhamento, o suporte, a orientação por meio do tratamento disciplinar para os pacientes e seus familiares. Eu sempre digo que é a educação. A educação é a melhor ferramenta. Ou, se não é a melhor, é uma das melhores ferramentas para a gente combater essa doença e poder melhorar os nossos resultados. Realizar orientação dietética para prevenir controle de osteoporose, melhorar o perfil lipídico, impedir que esses pacientes evoluam com obesidade, com hipertensão, que são muito relacionados, então, ao próprio uso do glicocorticoide. Considerar a suplementação de cálcio e de vitamina D para esses pacientes. Estimular a realização de exercícios físicos regulares, aeróbicos, né, para melhorar e manter o condicionamento físico dos pacientes. Claro que a gente vai estimular isso quando a doença estiver melhor controlada, mas o exercício físico é muito importante para esses pacientes, né, e muitas vezes é esquecido. A gente precisa adotar proteção contra a luz solar e outras formas de radiação ultravioleta por meio de barreiras físicas, né? Então, roupas, evitar a exposição direta ou indireta ao sol e as lâmpadas fluorescentes ou halógenas. A gente recomenda o uso de fotoprotetor solar para que evite, então, esse dano que pode ser desencadeado pela radiação ultravioleta, né? A gente preconiza que seja realizada a avaliação ginecológica anual, como todas as mulheres têm recomendação, exame clínico das mamas, colo de útero, detecção de displasia cervical causada por HPV. Por que isso? Porque a gente vê um número maior de pacientes tendo câncer de colo de útero, e muitas vezes, por ter o rótulo de lúpus, a gente acaba esquecendo das outras coisas, que são fundamentais. Então, o screening de neoplasia, como a gente faz na população em geral, é preconizado para essas pacientes também, e a gente não pode esquecer disso. Realizar a avaliação oftalmológica periodicamente, especialmente naqueles pacientes em uso do antimalárico, para o controle, né, da oftalmopatia desencadeada pelo antimalárico, que é muito rara de acontecer. Tá? Realizar a consulta odontológica, a preservação da saúde oral, muitas vezes é esquecida, e a gente precisa também trabalhar com isso e lembrar os pacientes de terem esse cuidado. Tá? Atualizar o calendário vacinal, preferencialmente antes de iniciar a imunossupressão, tá? Mas depois que iniciar a imunossupressão, então doses altas de glicocorticoide, drogas imunossupressoras, a gente precisa evitar a vacina de vírus vivo. Um exemplo de vacina de vírus vivo é a vacina da febre amarela. Tá? Suspender o tabagismo é mandatório. Tá? Por quê? Porque a gente vai estar contribuindo muito para controlar a atividade da doença, para evitar doença cardiovascular, para reduzir risco de doença cardiovascular ao longo do tempo. E também danos pulmonares. Orientações a respeito da anticoncepção. Então, havendo necessidade do uso de anticoncepcionais orais, dar preferência para os sem ou com baixa dose de estrogênio. Então, a gente precisa cuidar muito a questão do estrogênio, do anticoncepcional nessa paciente, né? E não é aconselhado o uso de anticoncepcionais orais em pacientes com lúpus que têm história de doença cardiovascular ou risco aumentado de ocorrência de fenômenos tromboembólicos, ou seja, aquelas pacientes que têm anticorpos antifosfolipídios positivos ou que já tiveram trombose no passado. Então, recomenda-se evitar a concepção, ou seja, a paciente não tem a orientação de engravidar, né, naqueles períodos de atividade da doença ou durante o tratamento com medicamentos contraindicados na gestação. Isso a gente acaba observando muito. A gente tem que estar muito próximo do paciente para acompanhar até a vontade dela de gestar, porque a gente vai ter que escolher junto com a paciente o melhor momento, ajustar os tratamentos, controlar melhor a doença, né? Detectar fatores que possam estar associados com piores resultados ao longo da gestação, para que isso, então, minimize esses riscos de complicações. Então, a gente precisa planejar a gestação, mais do que nunca,
nesse perfil de paciente, nessas pacientes que têm lúpus eritematoso sistêmico. A investigação de tuberculose latente. O nosso país é um país onde tem uma prevalência de tuberculose muito grande, né? Geralmente, a gente recomenda que se faça mantu antes de iniciar a imunossupressão, né, com corticoide, com imunossupressores. Mas, muitas vezes, isso não é possível. Mas a gente precisa lembrar da tuberculose, porque aqueles indivíduos que têm assim, características epidemiológicas de risco, convive com paciente que teve tuberculose ou tem mantu positivo, né, esses pacientes precisam fazer profilaxia para evitar de desenvolver tuberculose ao longo do tratamento da doença, o que pode agregar mais morbidade, né, mais risco desse paciente ter piores resultados. A gente sempre investiga hepatite B, hepatite C, HIV, antes de iniciar o tratamento, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande com infecções eumínticas, principalmente estrongiloidíase. Pacientes que usam doses altas de glicocorticoide podem ter estrongiloidíase disseminada, que é uma condição muito grave para esses pacientes. Então, a gente tem que lembrar disso também, né? E realizar o controle e o tratamento dos fatores de risco cardiovasculares. E aí, a gente precisa muito da contribuição do clínico, né, no controle do diabetes mellitus, da hipertensão, da dislipidemia, no manejo da obesidade. Tudo isso para diminuir esses fatores de risco, para que esse paciente não venha a ter complicações cardiovasculares com o decorrer da doença, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso também. E esse slide mostra um resumo do nosso tratamento atualmente, né? A gente ainda depende muito do glicocorticoide, né? O glicocorticoide acaba sendo usado em situações de atividade de doença. Mas a gente precisa ter consciência que o glicocorticoide tem efeitos adversos. E a gente precisa planejar a sua redução e mesmo a sua retirada ao longo do tratamento desse paciente. Hoje não é mais admitido manter um paciente com lúpus tratando com doses altas de glicocorticoide por longos períodos. A gente precisa organizar o tratamento e precisa otimizar, precisa lançar mão de drogas imunossupressoras, de medicamentos imunossupressores que a gente dispõe no nosso rol, né? A hidroxicloroquina hoje é a droga âncora no tratamento da doença. Todo paciente com lúpus tem indicação de usar a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é uma droga segura, uma droga que traz inúmeros benefícios. Ela precisa ter um monitoramento oftalmológico periódico, né? Existe um risco aí muito pequeno, né, de alteração de retina, mas que, tendo um controle periódico com um oftalmologista experiente, esse risco praticamente ele se extingue, né? Drogas como azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato, metotrexato são muito utilizados no tratamento das mais diversas manifestações da doença, né? Lembrando que quanto mais grave a manifestação, mais intenso o tratamento, então mais potente a droga que vai ser utilizada, o medicamento que vai ser utilizado, né? Existem também drogas novas aí que estão sendo estudadas e que algumas delas até já são utilizadas como medicamentos que bloqueiam o Bli solúvel, como o belimumab, drogas que depletam linfócito B, como o rituximab, né, que só podem ser utilizadas no tratamento da doença. E, felizmente, existem outras medicações que estão em estudos, né? A gente tem várias pesquisas com novas drogas aí no tratamento do lúpus e talvez no futuro a gente tenha outras opções terapêuticas aí para oferecer para esse perfil de paciente, tá? Aqui eu tinha colocado algumas coisas relacionadas ao tratamento que existe e eu gostaria, então, de encerrar aqui essa breve exposição, chamando a atenção para que a gente lembre dessa doença. E o Maio Roxo, ele serve para isso, para a gente pensar um pouquinho sobre lúpus, discutir um pouquinho sobre as manifestações clínicas, lembrar de como que é feito o tratamento, lembrar da importância aí do reumatologista no diagnóstico do lúpus, né? Que sem dúvida é o médico que mais estuda essa doença de uma maneira global, né? Tudo isso para quê? Para que a gente consiga reduzir a mortalidade, melhorar a qualidade de vida desses pacientes, melhorar os desfechos, né, de uma maneira geral. Aqui tem o meu contato, né? Eu fico à disposição e agradeço a todos pela atenção.